Bom, nosso item 2.3 do curso versa sobre política monetária. E o nome já diz alguma coisa, moeda, né? Política monetária. Nós vamos olhar a política monetária sob dois prismas, né? Juros e liquidez. E quem que trabalha esses conceitos? Agora vai ser o Banco Central. Na política fiscal, era capitaneada pela Secretaria do Tesouro Nacional. E aqui o Banco Central é o agente operador dos instrumentos que controlarão essas variáveis juros e liquidez. Juros é mais simples porque está muito presente no nosso dia a dia. Eu compro uma coisa a prazo, tem juros, taxa de juros tá mais baixa, todo mundo está ciente disso, né? Sai muito na imprensa, né? A gente pode interpretar juro como o preço do dinheiro, né? Se eu precisar de antecipar o meu poder de compra, o que significa isso? Hoje eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma renda que me permitirá ter essa quantia. Vamos supor que eu preciso de R$2.000 para fazer uma compra de algum produto aí, né? Uma bicicleta e tal. Eu teria que esperar um ano, mas eu vou então antecipar, vou conseguir esse dinheiro antes, né? Então é como se eu tivesse que pagar um aluguel por usar algo que eu não disponho, algo que é de alguém. Essa é a ideia da taxa de juros, né? Vejam bem, a taxa de juros aqui no Brasil, ela é denominada Selic, taxa de juros básica. Depois a gente vai compreender melhor, mas são as iniciais de Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Mas nós temos uma taxa de juros, que é o juro cobrado no mercado, que é mais alto. Por que será? Então são temas que nós discutiremos um pouco mais à frente, essa questão da taxa de juros. E a liquidez? Né? A liquidez já não é um conceito tão intuitivo para todos. Porque se a gente pensa, quem é mais envolvido aí com algumas operações de compra e venda de produtos, apartamentos, seja lá o que for, principalmente ativos, né? Obviamente, carros, apartamentos, escuta os pais falarem, sabe que algumas coisas têm facilidade de ser vendida e algumas coisas não têm facilidade de serem vendidas. E quando a gente tem algo com facilidade de ser vendido, a gente fala líquido. Esse ativo é líquido, tem liquidez. Algo que é difícil de ser vendido, a gente fala que o ativo não é líquido, não tem liquidez. Então a gente tem essa ideia, que é uma ideia microeconômica, para a liquidez. Uma ideia muito comum no dia a dia das pessoas. Eu tenho um apartamento de luxo, alto luxo numa cidade pequena. E eu tenho um apartamento de 2 quartos, com uma vaguinha na garagem e tal, uma suíte, muito bem localizado na cidade grande. Qual dos dois que eu consigo vender mais rápido? Obviamente que a probabilidade de eu vender o apartamento pequeno numa cidade grande é mais alta. Então a gente pode dizer de antemão que aquele apartamento tem mais liquidez do que aquele apartamento de luxo e numa cidade pequena, né? Que o mercado, a gente diz, menos profundo, né? a menos operações de compra e venda. Veja bem, então essa é a ideia da liquidez em termos microeconômicos. Né? No mercado de ações, você tem ações mais líquidas, ações menos líquidas. Né? Em macroeconomia, a ideia é a seguinte, né? Quando eu tenho muito dinheiro circulando na economia, eu digo que a liquidez está alta. Quando eu tenho pouco dinheiro circulando na economia, eu digo que a liquidez está baixa. E isso é uma decisão dos bancos e principalmente dos bancos centrais, dos bancos comerciais e principalmente dos centrais. Aumentar ou reduzir a liquidez. Uma parte disso está na mão dos bancos comerciais, mas o Banco Central ou ele está diretamente envolvido ou ele atua como um maestro que força, né, os bancos a agirem em um determinado sentido. Esse ano nós vimos, né, no início da pandemia, várias medidas para se aumentar a liquidez da economia, a quantidade de dinheiro em circulação.
para mitigar, para reduzir os efeitos deletérios da pandemia. Então, se eu tenho, de forma muito intuitiva, se eu tenho muita liquidez no mercado, a tendência é ter mais crédito nesse mercado. Então, facilidade de eu pegar empréstimos. E se eu tenho facilidade de pegar empréstimos, eu estou aumentando o crédito na economia. Se eu aumento o crédito, a tendência é que se aumente consumo e investimento. Percebam que são itens da demanda agregada. Então, eu estou aumentando a demanda agregada e tendo um impacto positivo sobre o PIB. Em outros termos, o aumento da liquidez tende, não necessariamente levará, tende a impactar positivamente no PIB. E a restrição da liquidez tende a impactar negativamente. Tudo o raciocínio que nós vimos, a gente faz o inverso. Menos liquidez, menos crédito, desestimula consumo e investimento, desestimula DA, desestimula o PIB. Nesse aspecto, a gente pode pensar no juro também, que a gente acabou de falar. Se o juros está alto, as prestações serão mais caras, financiamento mais caro, isso desestimula o consumo e investimento. Desestimulando o consumo e investimento, reduz a demanda agregada, desestimula o PIB. Juro baixo faz o inverso, vai estimular o PIB. Então, essas duas variáveis que estão sendo apresentadas aqui, juro e liquidez, elas impactam a demanda agregada. Um impacta numa relação diretamente proporcional. Se eu aumento a liquidez, eu tendo a ter uma demanda agregada mais alta, a aquecer a economia. Se eu reduzo, o inverso. Juros é o contrário, né? Se eu aumento juros, eu vou desaquecer a economia. Porque eu torno o crédito caro, desestimulo o consumo e investimento, desestimula a demanda agregada. Então, são variáveis importantíssimas como alternativas de política econômica para controlarmos a demanda agregada. E nós criamos lá, né, no nosso 1.1, o nosso início do curso, a ideia central que a gente está trabalhando agora, que é o quê? A economia, se ela estiver muito desaquecida, ociosidade alta, ou muito aquecida, ociosidade baixa, ela precisa de uma intervenção, precisa que a política econômica corrija isso. Então, se ela estiver muito desaquecida, a política econômica tem que atuar no sentido de, né, expandir essa economia, dar força a essa economia, aumentar a demanda agregada. Já se a economia estiver muito aquecida, gerando inflação, nós temos que atuar no sentido de reduzir a demanda agregada. Lembrando a política fiscal, né? Demanda agregada, vamos imaginar, eu quero aumentar a demanda agregada. Eu aumento o gasto público e ou reduzo impostos. E agora, eu quero aumentar a demanda agregada na política monetária, não é mais a Secretaria do Tesouro Nacional, o Banco Central operando isso, né? Eu tenho que reduzir a taxa de juros e ou aumentar a liquidez, para ter um impacto positivo na demanda agregada. Então, essas são as alternativas de política econômica que nós vimos até agora. Mas aí resta olhar com mais detalhes juro e liquidez, né? Como que o Banco Central faz isso de fato? Como que isso é operacionalizado no dia a dia? Essas são questões que precisam ser respondidas.